É uma derrota para o cinema. O diretor Ryan Johnson, nos últimos anos, está, entre aspas, preso a lançamentos apenas para o streaming. E olha, eu não tô querendo criticar a Netflix com isso, não. Muito pelo contrário, a Netflix está abrindo portas para esse diretor extremamente talentoso fazer os seus filmes. A minha crítica aqui é ao cinema, é à indústria, é aos grandes estúdios e como muitos desses diretores autênticos, autorais, com voz ou com vozes, estão sendo preteridos para cineastas muito mais presos a essa lógica algorítmica, a essa lógica, sabe, pautada pelos interesses dos grandes estúdios. E para mim isso fica muito claro quando eu assisto a Vivo ou Morto, Um Mistério Knives Out, o novo filme do Ryan Johnson, o segundo feito exclusivamente para Netflix, que é daqueles filmes assim, eu acho que sem medo de exagerar, para mim é o lançamento exclusivo do streaming mais cinematográfico do ano. Até mais que o Frankenstein do Guillermo del Toro. Porque esse é um filme que ele ostenta, visualmente falando, elementos, signos visuais. Ele é um filme que ele é pensado enquanto experiência para ser visto na tela grande em todos os aspectos, do sonoro ao visual, do narrativo ao próprio elemento sensorial. E ele foi lançado para o streaming. Assim, melhor pra Netflix, que está lançando um grande filme. Mas eu acho que o cinema sai perdendo nessa. E eu quero falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago. E eu já disse aqui, eu acho que uma vez, eu não sou tão fã desse subgênero conhecido como whodunit, né? O quem fez, o quem matou, na maioria dos casos, né? Eu não sou um grande fã desses filmes de mistério, que eles são basicamente presos ao mistério. E é muito por isso que eu adoro a franquia Knives Out. Eu adoro os três filmes. O primeiro, pra mim, é o melhor. O segundo, ele é mais provocante, ele tem alguns problemas, mas eu acho que ele tá no nível. E eu tenho que confessar, eu acho que o terceiro é o melhor dos três pra mim. Porque o terceiro é o que mais se emancipa do mistério, é o que mais se distancia do mistério. É o que mais consegue contar uma história e usar o mistério, usar o suspense para repercutir questões do nosso mundo. Melhor, para falar sobre a crise de fé num mundo cheio de falsos moralistas. Esse filme conta a história do padre Jude, um homem com um passado um pouco traumático, com muita culpa, que se tornou um sacerdote e queria usar a religião para pregar o bem, para pregar a união, o perdão, a compreensão. Só que num ato de impulsividade ele acaba agredindo um colega de sacerdócio e é transferido para uma igreja meio que isolada, numa cidade assim pequena e comandada pelo temido Monsenhor Ricks, que era um homem com uma visão de mundo totalmente diferente da de Jude, porque enquanto o Jude pregava esse respeito, esse acolhimento, o Monsenhor Ricks, ele pregava o medo, ele pregava a religião a partir de elementos assim bem pesados, uma religião que pune, uma religião que reprime, uma religião que segrega. E não à toa a congregação dele estava cada vez mais esvaziada. Só que o que Jude não sabia é que, além de começar a ter problemas com o Monsenhor, é que esse homem, da noite pro dia, ia aparecer morto no meio de uma missa, que ele iria se tornar o principal suspeito. O que eu acho fascinante no trabalho do Ryan Johnson, assim, para começar aqui, é o tom que ele escolhe nesse filme. Quando eu vi o trailer, eu falei, será que teremos uma coisa mais sombria, mais macabra? Um crime numa igreja? E o trailer ostenta esses signos sagrados, e o filme também. Mas eu acho que ele foi por um outro caminho. E eu acho um caminho até mais provocativo, porque ele vai pro caminho da acidez, do deboche, da irreverência. É um filme que ele é particularmente engraçado. Pra mim é o mais engraçado de longe da trilogia. Porque ele consegue, a partir da perspectiva desse padre idealista, mergulhado num crime que expõe os podres dos moradores daquela cidade, a partir dessa perspectiva, ele vai mergulhando num caos, e um caos que vai revelando, que vai expondo, caos que vai, assim, é, se convertendo
em conflitos entre os personagens e em conflitos que revelam a realidade, que revelam a hipocrisia, que revelam o que se esconde muitas vezes por trás dessa fachada religiosa que muitos sustentam. A crítica do Ryan Johnson não tá na religião, ela tá naquilo que os homens fazem dela, ou fazem com ela. E muito personificado na figura desse Monsenhor Wicks, que é vivido magistralmente pelo Josh Brolin, que é um homem cheio de ressentimento, é um homem, assim, hostil, é um homem que ele prega algo que claramente ele não cumpre, ou não vive. Ele prega, ele prega falsos milagres, ele vende literalmente falsos milagres, ele julga quando ele deveria perdoar, ele tem atitudes que se distanciam diretamente daquilo que a gente esperaria ver de um homem que represente alguma religião, mas ao mesmo tempo ele era temido, ele era respeitado por aqueles poucos membros da congregação que, aos olhos dele, ou através dessa figura do sacerdócio, eles se enxergavam, se identificavam, eles encontravam algum tipo de representatividade. Eu acho que o primeiro olhar de Vivo ou Morto, o Mistério, Knives Out, está para a sociedade americana, está para a nossa sociedade como um todo, uma sociedade cada vez mais apegada à religião, mas não pelo sagrado, não pelas virtudes, mas por aquilo que a religião representa para alguns. Conservadorismo, a repressão às diferenças, a intolerância, sabe? A hostilidade àqueles que não compartilham da mesma crença, da mesma fé, da mesma congregação. Isso está tudo aqui. É um filme que parte desse mistério, dessa morte, para expor aqueles que formam essa igreja, aqueles que ainda davam algum poder àquele padre. E faz isso ridicularizando esses personagens. Ridicularizando o escritor que quer escrever uma autobiografia super idealizada de uma figura nada ideal, ridiculariza uma advogada que parece estar ali sempre escondendo os segredos daquela igreja, mas eu acho que os limites foram ultrapassados. Ridiculariza uma Carola, daquelas que é absolutamente submissa às vontades daquele monsenhor, e que muito por isso teve que sacrificar coisas, virtudes que eram dela de verdade. E é impressionante como o Josh O'Connor dita o tom desse filme. E ele consegue, dentro de uma história que é absolutamente cínica, absolutamente debochada, que está a todo momento provocando a partir de elementos religiosos, elementos sagrados, ele surge para representar aquilo que o diretor também acredita, porque, como eu disse, não é um filme sobre a religião, é sobre a perda da fé. Não é um filme que está querendo questionar a religião de ninguém, muito pelo contrário. Ele está querendo mostrar como essa religião, em mãos erradas, pode ser corrompida. E, ao mesmo tempo que o personagem do Josh O'Connor se perde por uma jornada caótica que vai testando as convicções dele, ele representa também essa verdade, essa integridade. Tem uma cena muito bonita, que é uma cena em que ele tá desesperado para conseguir encontrar uma informação que poderia levar a uma descoberta mirabolante, e ele consegue falar com uma mulher, e essa mulher tá ali meio enrolando, e ele tá querendo a informação, e do nada, o tom que é cômico, ele ganha um caráter mais trágico quando essa mulher pede para ele orar pela mãe dela, que está doente. E aí a cena ganha um outro caráter. Toda a construção visual dessa cena ela muda. Porque a gente percebe que ali ainda assim era um padre, alguém que acreditava na religião que pregava, alguém capaz de colocar os próprios interesses em segundo plano para atender a necessidade de um fiel. É uma cena muito bonita, emocionante até. E eu acho que essa cena, ela para mim, define a principal virtude de Vivo ou Morto, um Mistério Knives Out. É um filme que ele está a todo momento provocando, ele tem uma pegada ácida, mas ao mesmo tempo ele quer dizer algo sobre a nossa relação com a religião num mundo de convicções extremamente frágeis. E o maravilhoso é como isso ganha forma em tela em Vivo ou Morto, um Mistério Knives Out. A maneira como o diretor Ryan Johnson ele ostenta esses signos sagrados, a maneira como ele registra a igreja, ele registra a presença do Monsieur Wicks na relação com os seus fiéis,
É um filme que ele, a todo momento, tá criando, sabe, expondo o vazio a partir dessa falsa grandiosidade, dessa presença aparentemente superior, usando movimentos de câmera, ângulos, sempre quando o Monsieur está pregando e assim fervorosamente a câmera ela registra ele de baixo para cima, colocando ele numa posição de poder na relação com os seus fiéis, toda a maneira como o diretor é, filma elementos que são muito marcantes dentro da fé cristã, túnicas, roupas, essa ostentação que está ali em vários aspectos do cenário da igreja, que parece um castelo medieval, enfim. Isso tudo é registrado a fim de mostrar uma grandeza que não se justifica, ou que pelo menos não está impressa na fé em si. É mais sobre o vazio, é mais sobre aquilo que a gente não vê. Tem toda uma sequência envolvendo um surto, que é um flashback, essa cena ela é lindíssima, visualmente em tons de vermelho. É uma coisa assim que você vê a raiva daquela mulher que está surtando contra alguém daquela igreja e ela deixa um rastro de destruição e esse vazio ele é mantido no cenário. Então, onde deveria estar uma cruz, tem apenas, sabe, a sombra do que, enfim, existiu ali. Quando o trabalho, por exemplo, a direção de fotografia do Steve Adler, ela tá sempre brincando com essa questão das luzes e sombras, indo além daquela coisa do bem versus mal, é mais sobre acho que o duelo, a dicotomia aqui é mais razão e, enfim, alienação. Então, a dúvida ela vem acompanhada da sombra, o mistério e em momentos assim inesperados entra uma luz que ilumina tanto o detetive, o Blanc, interpretado magnificamente pelo Daniel Craig, como alguns personagens que têm às vezes um insight assim que eles de alguma forma encaram a luz, mas no segundo seguinte as sombras tomam o cenário, é uma iluminação que ela está a todo momento se tornando parte dessa provocação, desse olhar para a fé que ela é manipulável, da fé que ela é facilmente corrompida, e tudo dentro de uma história que é imprevisível, não por ter um mistério assim, olha que coisa maravilhosa, não, mas pelos rumos que o filme toma, pelos rumos que, inclusive, a montagem toma. Algumas coisas que realmente eu não gosto nesses filmes, essa coisa do filme parar pra se explicar, aqui é tudo feito com um pouco mais de. Assim, é tudo mais espirituoso. Tem toda uma narração do personagem do Jude, que tem uma motivação dentro do filme. Do nada, os personagens eles têm acesso a uma câmera, uma filmagem, a um registro de uma reunião secreta. E ao invés de eles verem pela tela do celular ou do computador, essa cena ela ganha forma, assim, do nada, meio que desconectadamente dentro da história, mas com algo a acrescentar sobre os personagens. É um filme que está a todo momento fazendo movimentações narrativas que tornam tudo mais interessante, chegando ao clímax que acontece ali dentro da igreja, que ganha um caráter confessional, assim, genuíno, dentro dessa lógica cristã, dessa lógica do perdão, dessa lógica da culpa que o filme aborda tão bem. E que dá a Glenn Close, talvez uma das melhores cenas do ano. Eu adoro essa atriz. Num mundo justo, se as premiações fossem justas e estivessem atentas de fato à arte, à qualidade, Josh O'Connor e Glenn Close estariam entre os indicados a qualquer prêmio. Porque as atuações deles são maravilhosas. Pelo mesmo motivo que eu disse do Josh a Glenn. Ela é uma personagem que ela é aparentemente exagerada, tem um jump scare relacionado a ela, que ela dá um grito do nada, que é muito engraçado. Mas, ao mesmo tempo, tem muita humanidade ali, tem muita dor, tem muita verdade. Alguém que acredita, mas que viu as suas crenças serem consumidas ou corrompidas, enfim. Não quero entrar em detalhes, não quero dar spoilers, mas é uma atuação magnífica. Mais uma da Glenn Close, que é uma atriz fantástica. Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. É o que acontece quando você reúne um elenco fantástico, o elenco todo tá maravilhoso, com uma direção que sabe a história que quer contar e como quer contar. Fazendo, sabe, escolhas
criativas, visualmente impressionantes, que ostentam elementos assim importantes, signos sagrados dentro de uma zona provocante, para falar sobre a crise de fé no mundo que a gente vive. É um filme saboroso. Eu simplesmente adorei. E aí, o que você achou de Knives Out, ou melhor, de Vivo ou Morto, um mistério Knives Out? Diz aí nos comentários, não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir a gente aqui no Barata do Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau!